Livro do Gênesis, capítulo 11. Eu quero estudar sobre um tema muito importante com você hoje. Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, é o texto que vamos ler para nossa reflexão, nosso estudo, hoje no culto da palavra. Graças a Deus. Olha o que está escrito. Houve uma época que em toda a terra falava a mesma língua. E aconteceu que o povo mudou-se do Oriente e chegou a uma planície na terra de Sinear. Eles se fixaram ali. Então, disseram uns aos outros: vamos fabricar tijolos e queimá-los bem. E eles usavam tijolos no lugar das pedras e pinche no lugar da argamassa. E disseram também: vamos construir uma cidade e uma torre que chegue ao céu. Vamos nos tornar famosos, assim não seremos espalhados pela terra. O Eterno desceu para olhar a cidade e a torre que eles estavam construindo, e analisou a situação e disse: um só povo, uma só língua. Pois bem, isso é só o começo. Imagine o que vão inventar depois. Vamos descer e causar uma confusão de palavras, de modo que um não consiga entender o outro. Então o Eterno os dispersou dali pelo mundo inteiro, e eles tiveram de interromper a construção da cidade. É por isso que ela ficou conhecida como Torre de Babel, porque foi ali que o Eterno transformou a língua do povo numa confusão de palavras, e dali se dispersou pelo mundo inteiro. Amém? Olha, eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas coisas nesse texto. Eu gostaria de trabalhar versículo por versículo para uma melhor compreensão do que o texto tem a nos ensinar. Olha o que começa dizendo: e era toda a terra uma mesma língua e uma mesma fala. Aqui já nos chama a atenção algo muito interessante. Todos falavam a mesma coisa, né? Todos tinham a mesma linguagem, uma só fala e uma só compreensão. Portanto, não havia confusão de compreensão. É interessante quando você consegue compreender a fala de alguém. É interessante quando a fala ela cumpre, né, a sua função, que é trazer ao ouvinte a compreensão. Quando ela é deturpada no caminho, ou quando ela é cerceada de compreensão para onde ela tem que chegar, aí a comunicação ela fica falha, né? A gente pode chamar isso de corte de comunicação. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção já inicialmente para isso. Todo o povo era um povo só. Então tinha unidade e falava a mesma coisa. Agora, acontece que esse povo, eles resolvem se mudar de região. E a Bíblia diz que eles saem do Oriente e se acham, ou habita, ou vai habitar, num lugar distante chamado Sinar, ou nas terras de Sinar. Era uma planície, um lugar bonito, um lugar desejável, prazeroso à vista.
Então, o povo decide fixar ali terras, ou cidade, edificar o seu lugar de morada. Inicialmente eles convidam, e aí está no versículo 3, alguém toma liderança ali e diz: gente, vamos fabricar tijolos e queimá-los bem, ou seja, vamos requeimar. Quem entende da fabricação de tijolos sabe do que eu estou dizendo, do que o texto está dizendo. Acho que aqui só o Kelby mesmo, a fabricação de tijolos. E aí eles dizem: vamos queimar bem, e aí vamos usar esses tijolos e edificar uma cidade sólida, uma cidade segura. Não há nenhum mal nisso, desejar uma cidade sólida, segura. Mas aí eles dizem o seguinte: vamos fazer também nessa cidade uma torre. Olha a cosmovisão dessa galera. Nós vamos fazer uma torre tão alta que nós vamos chegar no céu. A cosmovisão desse povo era que logo ali estava os céus, Os céus, a habitação de Deus. E aí eles disseram assim: olha, nós vamos chegar no céu e vamos nos tornar tão famosos e jamais seremos espalhados. Então, olha a ideia do povo: vamos construir, vamos edificar. Eles estavam construindo a Torre de Babel, a torre conhecida como Torre de Babel. A ideia da edificação era uma ideia interessante. O propósito provavelmente não se cumpriria, Mas eles se colocaram a fazer isso. Havia um propósito. E é interessante que a gente é movido por propósitos, por planejamentos, por estratégia. Ninguém que não tem planejamento, estratégia, vai a lugar algum. Todo aquele que não faz estratégia, planejamento, não programa-se, não projeta-se, não vai a lugar nenhum. Você deve conhecer alguém que tem 40, 50, 60 anos e nunca fez uma viagem de férias. E se você for conversar com essa pessoa, ela deve dizer assim: olha, eu não tenho dinheiro para sair de férias. A pergunta é: quem é que tem? São poucos que têm, mas muitos saem de férias. Então, como sair de férias? Programe-se. Você pode fazer isso. Você pode comprar um pacote, você pode fazer alguma coisa. Então, quando você se programa, você faz. O nosso pastor José Fernandes, ele tem o hábito de dizer algo muito interessante. Ele diz: olha, se você marcar a data, as coisas acontecem. Se você colocar no papel como projeto, você vai fazer acontecer. Isso é, se a gente programar, se a gente projetar, ou se estabelecermos como propósito para nós, do menor ao maior, do menos relevante ao mais relevante, a gente vai fazer acontecer. Acontece que esse povo, eles tomaram uma decisão, eles colocaram alguma coisa na cabeça, e era exatamente isso que movia eles. Queridos, nós, como cristãos, precisamos entender uma coisa: a gente é movido por aquilo que a gente estabelece como propósito. E se você não tem propósito, se você não tem propósito de vida, você não vai a lugar nenhum. A pergunta é: o que te dirige? Para que você está na terra? O que você está fazendo aqui? Que força que te move? O que é que dirige você? Porque se você não tem, não estabelece metas, projetos, você não faz nada. Aí no mundo secular,
nos empreendimentos, na iniciativa privada, principalmente, as pessoas, elas são movidas por metas. Você precisa entregar relatórios de venda, por exemplo, quem lida na venda, na área de venda, e aí ele tem uma meta para cumprir. Se ele cumpre a meta, a expressão mais comum, mais usada é bater meta. Se ele bate a meta, obviamente no mês que vem a meta dele sobe, né? Por quê? Porque ele tem sempre a sua liderança, ou a liderança daqueles que vendem, está sempre colocando, né, uma motivação, colocando, na realidade não seria essa a palavra correta, mas está colocando um propósito, um lugar, né, de forma estratégica para estabelecer aonde você deve chegar. A questão é, você tem propósito? Porque se você não tem propósito estabelecido, se você não tem um lugar estabelecido, cujo qual você queira chegar, você não vai sair do seu lugar. Você vai ficar sempre amassando barro. Você vai ficar sempre na mesmice, sempre no mesmo lugar, anos e anos, e alguém vai chegar e vai dizer assim, olha, ele ou ela vivia isso, exatamente isso, há 30 anos atrás. Sabe, tem gente que ele não muda em nada durante décadas. Ele não sai do lugar durante décadas. Isso não é possível, querido. Você, sabe, aliás, possível é, se tem gente assim, né? Mas isso não é admissível, isso é inadmissível. Você precisa estabelecer, né, propósitos para você sair do lugar, né? Na igreja, nós temos também metas, como cristãos. Qual é a meta? Jesus deu uma meta para nós. Qual é a meta de Jesus para nós? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a meta? Pregar o evangelho a toda criatura. E só depois que o evangelho tiver difundido a toda criatura, que Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja. Então, qual é a meta da igreja de Cristo? Pregar o evangelho a toda criatura. A pergunta é, você está batendo meta? Você está estabelecendo meta diária, meta semanal, meta mensal para o propósito? Ou tu acha que a vida de cristianismo é aquela vida que você fica deitado eternamente em berço esplêndido, esperando, só esperando? Oh, nosso Pai, o nosso Pai, nosso Pai. Nós estamos vivendo um tempo muito delicado. As canções, as falas, as mídias, as frases de efeito, são as frases do tipo, venha para o braço do Pai, o colo do Pai, o colo do Aba, venha para o Aba, né? Pastor, é pecado a gente querer o colo do Pai? Claro que não. Mas eu estou dizendo que as pessoas estão vivendo tanto essa experiência, que não querem sair, não querem levantar, e a orientação de Deus é, levantai e andai. A orientação de Deus é, diga ao povo que marchem. A orientação de Deus é, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A evangelização é uma ordem explícita de Deus para a igreja cristã. A igreja primitiva vivia isso, sabe? Então nós precisamos, como igreja de Cristo, estabelecer metas, tanto pessoal quanto coletiva, para o meu grupo familiar, para o meu ministério, o ministério que eu lidero, né? Para a minha família. Eu preciso estabelecer. Agora, pessoalmente, eu preciso estabelecer meta de evangelização também. Como está a minha rua? O que eu estou fazendo para ganhar a minha rua? Para ganhar o meu bairro? O que eu estou estabelecendo como meta, como propósito, ou o que eu estou fazendo dentro das metas? Porque tem gente que já tem a meta, tem gente que já tem o projeto, mas não sai do papel. Então, o que você está fazendo para conquistar o seu bairro? A sua rua? O seu vizinho? Os seus familiares? O que estamos fazendo? Ou você não estabeleceu nenhuma meta?
Não há nenhum propósito, nenhum projeto nesse sentido. Então, é algo que nós precisamos pensar como igreja de Cristo. Será que eu estou cumprindo o propósito? Então, a primeira coisa que eu preciso é compreender que Deus colocou para mim uma meta. Cristo colocou para a igreja cristã uma meta. E qual é a meta? Evangelizar o mundo inteiro. Pastor, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer tudo isso, eu não consigo, isso está longe, está distante da minha realidade, eu nunca vou conseguir. Não, não é você, nós dois juntos nunca conseguiríamos. A questão é, nós precisamos fazer a nossa parte. Todo mundo conhece a história, né, do beija-flor, mas eu vou contá-la. Diz que estava pegando fogo em uma floresta, o beija-flor veio, os animais estavam acuados com o fogo, e no meio da floresta tinha ali uma poça grande de água. Estava todo mundo olhando ali o fogo, e o fogo está chegando, o fogo está, na realidade, fechando os animais, né? Eles estão agora ficando ali isolados, o fogo está chegando, eles estão acuados, e daí o beija-flor teve uma ideia, disse, eu vou fazer alguma coisa. O beija-flor voava, ia na poça d'água, enchia o bico de água, vinha por cima do fogo na floresta e soltava a água. Na realidade, o fogo lambia a água, as gotículas de água que o beija-flor jogava, antes mesmo que ela chegasse no fogo, que ela chegasse à altura do fogo. Só o calor já fazia sumir aquela água. A bicharada começaram a rir, começaram a criticar e zombava. O beija-flor disse, eu não estou entendendo, nós estamos em perigo, precisamos lutar contra o fogo, contra o incêndio. Alguém pergunta ao beija-flor, mas você acha mesmo que você vai apagar esse incêndio? E o beija-flor disse, olha, apagar o incêndio eu tenho certeza que não consigo, mas eu estou a fazer a minha parte. A questão é, eu não vou conseguir sozinho evangelizar o mundo inteiro, mas eu estou fazendo a minha parte. Você está fazendo a sua parte? Você como cristão, ou você quer só se alimentar daquilo que Deus tem para você? O que você está fazendo para mudar a história da sua geração? O que você está fazendo para mudar a história da sua cidade, do seu bairro? Quantas pessoas você conseguiu levar ao batismo esse ano? Quantas pessoas você conseguiu falar de Jesus, da grandeza do amor de Cristo? Quantas pessoas você já conseguiu levá-la a ler a Bíblia, a orar, a jejuar, a confessar Jesus como o Senhor da vida dela, assim como você? Ou será que você não está trabalhando para isso? Precisamos repensar o nosso cristianismo. Nós não podemos viver um cristianismo morto. Nós precisamos de pensar num cristianismo sólido, assim como esse povo pensou numa cidade sólida. Um cristianismo sólido, um cristianismo forte, coeso. Nós precisamos edificar dentro das pessoas, não com tijolo requeimado, não com pinche, não com argamassa, com nada disso, com cimento. Não, precisamos de edificar dentro das pessoas o reino de Deus. E nós temos o reino de Deus, nós temos a mensagem do reino de Deus para levar às pessoas. Nós podemos fazer isso, é possível fazer acontecer isso. O que você está fazendo? Eu estou te convidando a pensar e até a repensar o seu cristianismo. Agora, veja bem, esse povo diz assim, olha, nós vamos edificar, nós vamos fazer algo forte, e nós vamos ser reconhecidos. E aqui começa algo perigoso. Eles disseram o seguinte, olha, nós vamos nos tornar famosos. Versículo 4. Nós vamos nos tornar famosos, vamos estabelecer o nosso nome. Isso no cristianismo é um problema, porque quem é você? Quem somos nós?
Sabe, alguém um dia resolveu expulsar demônio, e ele foi expulsar demônio. E chegou lá, ele fez de tudo para sair. Eu não sei se ele fez o sinal da cruz, eu não sei se ele gritou, se ele disse sai, ou de onde você veio, se ele entrevistou, não sei o que ele fez. Mas ele fez muita coisa, e não saía. Aí ele falou, já sei. Ele virou e disse assim, olha, em nome do Jesus que Paulo prega, eu te ordeno, vai embora. O demônio riu dele e disse assim, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e você, quem você pensa que é? Então a questão é o seguinte, nós não somos nada, quem é? É Jesus dentro de nós. Então quando a gente pensa que Jesus está dentro de nós, a gente deixa de viver o egoísmo, o narcisismo. Porque tem gente, irmão, que acha que ele é muita coisa. Como eu disse domingo, né? Ele faz quase igual o senador, alguns senadores da República, alguns deputados, né? Um senador da República esses dias perguntou a um cidadão, você sabe quem sou eu? Quem é você? Aí ele disse assim, você não é ninguém, rapaz, eu sou um senador da República. Grande coisa, né? Grande coisa ele é. A questão é, para quem eu trago a glória daquilo que eu faço? É bom pensar do ponto de vista, né, de que nós não somos nada, e Cristo é que é em nós, e que tudo que fazemos, a glória do que fazemos é para Cristo, é para Deus. É bom pensar do ponto de vista que as obras que realizamos, as realizamos em nome de Deus. É bom pensar do ponto de vista de que nós somos apenas instrumentos de Deus para abençoar pessoas. Nós somos então canal, instrumento, ferramenta usada por Deus para estabelecer dentro de pessoas o reino de Deus. Aí quando a gente pensa a partir disso, muda tudo, né? Quando a gente pensa a partir disso, muda tudo. E como é que eu posso fazer a diferença no mundo inteiro? A evangelização, querido, é uma obra missionária que pode ser feita de todos os modos. Você pode fazer a partir da sua rua, da sua casa. Você pode fazer a partir do seu bairro, com grupos familiares, com uma congregação, na sua rua com um grupo familiar. Você pode fazer a partir da comunidade, com ministérios distintos na casa de Deus. Você pode fazer fazendo missões, indo às nações, indo aos povos indígenas, né? Aos povos, a outros povos, outras línguas, outras nações. Se prepare para isso. Pastor, mas eu não posso, eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas atividades. Você pode fazer isso colaborando, investindo naqueles que se prepararam para ir. Você pode fazer isso. Nós temos feito isso como igreja, nós temos enviado para uma obra missionária lá em Guiné-Bissau. Nós temos feito isso, né? Nós temos trabalhado isso e cultivado isso na nossa igreja. Então você pode fazer isso de alguma forma, você tem condições de fazer isso de várias formas, e você pode estabelecer o reino de Deus no mundo inteiro. Você pode fazer isso. Mas vamos lá, esse povo que nós estamos estudando, em Gênesis 11, eles fazem algo muito interessante, né? Eles disseram, vamos fazer algo forte, vamos fazer algo sólido. Mas aí fica ruim quando eles dizem o seguinte, a questão é, nós vamos estabelecer o nosso nome. Querido, não é o seu nome, é o nome de Deus. Só que esse povo, lembra que eu disse que eles tinham uma ideia de no meio da cidade estabelecer uma torre? Então, eles começaram a fazer essa torre. E eles começam a edificar essa torre, fazer algo forte.
e já estava grande, já estava elevado, a construção já estava gigantesca. Então Deus resolve descer e ver o que eles estavam fazendo. Na realidade, Deus de lá resolve ver o que eles estavam fazendo. E aí, Deus faz uma fala no versículo de número 6, que a gente precisa observar isso aqui, assim, de forma muito especial. Olha o que Deus diz: eis que esse povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é só o começo do que eles vão fazer. Não havendo agora nenhuma restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Olha o que Deus está dizendo. Eu tenho outra tradução que diz assim, olha: e analisou a situação e disse: um só povo, uma só língua. Pois bem, isso é só o começo. Imagina o que vão inventar depois. Vamos descer e causar uma confusão de palavras, de modo que um não consiga entender o outro. E aí o texto continua dizendo que Deus dispersou esse povo. Querido, olha só o que Deus está dizendo. Esse povo é um só povo, e tem a mesma linguagem. Duas coisas a observar aqui: esse povo tem unidade e falam a mesma coisa. Aí Deus está dizendo o seguinte: até para fazer o que é errado, se o povo tem uma só linguagem e é um só povo, eles conseguem. Eu vou te esclarecer melhor isso aqui. Olha o que Deus está dizendo: até para fazer o que é errado, até para fazer o que é errado, se tiver unidade e se falar a mesma língua, dá certo. Conseguem, querido, a unidade e a mesma linguagem dá certo até para o que é errado. Sabe por que o crime chama crime organizado? É porque lá tem uma só linguagem e o povo tem unidade. Sabia? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. Você sabia que as pessoas que trabalham com coisa errada ou com a vida errada, elas tendem a se organizar melhor do que aquelas que não fazem coisa errada, que querem praticar o bem? Sabe por que dá certo as coisas que acontecem no meio de um grupo de gente que trabalha errada? Porque elas têm uma mesma fala, porque elas têm unidade. Querido, eu quero te convidar para abrir a mente hoje para isso. Sabe, ter a mesma língua e ter unidade em uma equipe, isso faz a diferença. Faz tanto a diferença que Deus diz que dá certo até para as práticas erradas. Sabe, às vezes você está fazendo a coisa certa há muito tempo, ou está envolvido em coisas certas há muito tempo e as coisas não estão dando certo, bons resultados. Eu quero te convidar para trabalhar, sabe, o princípio da unidade e da mesma linguagem. Sabe, você precisa trabalhar isso na família, na sua equipe de trabalho, aqui na igreja, no seu grupo de liderança. Você precisa cultivar isso, trabalhar a linguagem, trabalhar a uniformização das pessoas. A gente precisa ser um, querido.
Sabe, a ideia do purê de batatas. Você pega um saco de batatas. A pergunta é: um saco de batatas está vivendo em unidade ou em união? Alguém poderia me responder? Tem unidade. Outro vai dizer: tem união. E você, o que você pensa? O que nós pensamos disso? Unidade ou união? União, unidade. Então, quando você pega um saco de batatas, e você pega aquele saco e abre ele, e você vira o saco, o lado aberto do saco para baixo, o que vai acontecer? Batatinha esparrama pelo chão. Vai esparramar um monte de batatas. E agora, elas se esparramam e você não consegue mais colocar do jeito que estava, nunca mais. Por quê? Porque elas estavam unidas pelo poder do saco. Tinha uma força que unia elas. Elas estavam vivendo uma união por uma força. Tem gente que é assim, sabe? Elas se unem a outra por uma força, por um interesse, por uma causa. E na primeira oportunidade que cortar aquela força, ela esparrama para tudo que é lado. Por que tem casamento que você fala assim, cara, viveu 20 anos, 30 anos, era um exemplo e agora acabou? Porque o que unia era apenas um interesse, uma coisa, uma situação. Chegou o momento que houve a cisão daquilo, e aí então esparramou os interesses. É necessário você compreender uma coisa: a vida, ela se torna uma vida muito diferente, muito, mas muito diferente, quando você vive em unidade. A sua igreja será melhor, o seu pequeno grupo será melhor, a sua congregação será melhor, a sua equipe de trabalho aqui na igreja, lá no seu trabalho, será melhor, você viverá melhor, o seu casamento será melhor. Uma vida em unidade. Portanto, a unidade faz a diferença. Ela amplia a sua visão, amplia a sua força, amplia as suas possibilidades. Agora, você já pensou se a gente cortar esses sacos de batata, ou esse saco de batatas, dentro de um tacho de águas ferventes, ou de água fervente, esperar por um tempo, essas batatas vão amolecerem, você descasca, tira aquela pele, e aí você vem com um garfo gigante ali, dá uma amassada, coloque um creme de leite, orégano, bom tempero, aquilo que você gostar. O que é que isso vai virar? Purê de batatas. Isso vai se tornar um purê de batatas. No purê de batatas, agora nós temos unidade. Olha, querido, agora está tudo mais saboroso, o cheiro chama atenção, o sabor chama atenção. E tem algo muito interessante nessa historinha toda. Muito interessante. Sabe, você precisa compreender, sabe? Porque nessa ilustração agora, você pode compreender que na altura do purê de batatas, você não consegue separar o que era batata pequena, batata feia, batata que tinha uma brocazinha. Você não consegue identificar a batata nova, a batata velha, a batata grande, a batata pequena. Tudo é batata. Tudo virou purê de batatas. Isso significa unidade. A unidade faz a diferença. A unidade dá sabor. A unidade faz, faz ficar visualmente melhor. Sabe, não adianta você viver sem unidade, a prática da unidade. De vez em quando, eu dou algumas palestras em alguns empreendimentos, e eu
acompanhava um empreendedor aqui na nossa cidade, e ele me chamava sempre para ir lá falar com o pessoal dele, e eu ia lá, e a gente falava, e dava palestra, íamos para um auditório, um pequeno, um simples auditório adaptado ali, para falar com o pessoal dele, e um dia eu disse para ele, fulano de tal, você já pensou em investir em uniformes aqui para o seu empreendimento? Ele disse, olha pastor, eu já pensei, mas esse povo não vem. Eu falei, demita quem não vem. Mas assim, pastor? Fala para eles, olha, quem não vier de uniforme vai ser demitido. Ele falou, mas dá certo, pastor? Eu falei, cara, faz uniforme. Ele falou, mas por que o senhor está dizendo? Eu falei, olha, a gente chega no seu comércio e não sabe quem é funcionário e quem é cliente. Se você trabalhar uniforme, e ele oferecia serviços, eu disse, olha, enquanto o serviço está sendo, a prestação de serviço está acontecendo, se você tiver uma sala VIP para receber os seus clientes, com ar-condicionado, uma TV, algo interessante, sofá confortável, você acha que não vai fazer a diferença? Eu falei, pastor, eu vou tentar. E ele começou a mudar a prática, ele começou a mudar, estabelecer um modelo de prática ali dos seus serviços, e ele começou a receber melhor os seus clientes. Hoje você chega lá no empreendimento dele, é aqui na nossa cidade. Você diz assim, olha, esse lugar não é mais o mesmo lugar. Você chega lá, os funcionários estão todos uniformizados. Esses dias eu estacionei lá, aí já veio alguém e já me disse, olha, o senhor precisa de alguma coisa, moço? O que eu posso fazer para o senhor? Eu disse, olha, preciso disso. Disse, olha, o senhor vai esperar, o senhor me acompanhe por gentileza, que eu vou te levar até a nossa sala VIP. Aí eu cheguei lá e já disse, olha, o senhor aceita um suco? O senhor quer uma água? O senhor quer um café? Sabe, as coisas mudaram lá. Acontece que eu percebi que as coisas mudaram também, tá, nas suas receitas. E aí esses dias conversando com ele, e ele disse, olha pastor, eu estou numa correria. Eu falei, o que é? Ele falou, olha, nós estamos fazendo investimento disso, investimento naquilo, e nós estamos isso e aquilo, nós estamos crescendo, e compramos, e construímos, e agora, olha pastor, nós estamos investindo num outro empreendimento, assim, assado, e ele começou a me falar das coisas que estão acontecendo, e ele disse, olha, eu quero agradecer ao senhor, porque aquele dia que o senhor falou, eu fiquei tão chateado que eu estava decidido a não trazer mais o senhor pela crítica. Mas agora eu compreendo que começando a mudar, as coisas mudaram aqui para mim. E aí eu percebi que os clientes, os funcionários falam toda a mesma língua. Todo mundo fala a mesma coisa. A linguagem é a mesma. Sabe, se você vai em uma família que a linguagem é a mesma, irmão, você já percebe como eles vivem em unidade lá. Agora, quando você chega num lugar que um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e um manda o outro calar a boca, o outro fala, olha, você cala a boca que eu te arrumo a mão na cara. Irmão, esse lugar não é um lugar agradável, não é um ambiente interessante. Você está compreendendo? Eu não sei se você está compreendendo, se eu estou conseguindo fazer você entender a importância da unidade, a importância da linguagem. Então, percebe que Deus está dizendo nesse caso aqui, olha, esse povo tem unidade, fala a mesma língua, e até para fazer o que é errado vai dar certo. Tudo que colocar no coração para fazer vai dar certo. Sabe por que algumas coisas não têm dado certo no seu casamento, na sua família, na sua casa, no seu empreendimento, no seu ministério aqui na igreja? Sabe por que algumas coisas estão dando errado? Dá uma olhada se você vive uma vida de unidade. Dê uma olhada se você fala a mesma língua de sua liderança. Porque às vezes você não fala a mesma língua da sua liderança. Sua liderança está dizendo, vamos para cá, e você quer ir para lá. E você fica de um lado, birrando, e dizendo, eu quero ver se isso vai dar certo. Vamos ver até onde vai. Irmão, nós vamos para cá. Não, eu quero ir para lá. Eu tenho
poder de escolha. Eu gosto, eu sou democrático, eu quero ir para cá. Eu não vou na conversa de comedor de feijão. Eu não vou, ninguém manda em mim. Eu tenho livre-arbítrio, eu sei escolher, eu sei o que é melhor para mim. Tá bom, querido, você sabe o que é melhor, mas uma vida em comunidade, seja na igreja, seja no trabalho, uma vida em equipe, uma vida, você precisa compreender que às vezes é preciso abrir mão de alguma coisa para viver a mesma linguagem, para viver a unidade. Quando se vive unidade, você cresce. Quando se vive unidade, todos crescem. Quando se fala a mesma língua, todos são beneficiados. Agora, querido, quando não tem unidade, quando não fala a mesma língua, o que acontece, pastor? A gente é espalhado. A gente se divide. Olha só o que acontece. Então o Eterno os dispersou dali pelo mundo inteiro, e eles tiveram de interromper a construção da cidade. A cidade era forte, sim ou não? A cidade era coesa, sim ou não? A ideia era top, sim ou não? Mas tiveram que interromper tudo, porque agora já não falavam mais a mesma linguagem. Por não falar a mesma linguagem, as pessoas não conseguem viver em unidade. Sabe, querido, às vezes você acha que é coisa tão comum, tão simples, tão inofensiva, e você quer estabelecer uma linguagem própria, um padrão próprio. Você não quer se submeter à ideia do coletivo ou da coletividade. Você não quer se submeter a isso. Você está vivendo um problema sério na sua vida, e as coisas estão, te frustrando, a vida está te frustrando, você está se deprimindo, você está vivendo tanta coisa difícil e ruim, um tempo tão ruim, e você não compreende. Deus está te chamando hoje para viver a unidade. É na unidade que você cresce, é na unidade do Espírito, é na unidade que a gente vai longe. Sabe, se você está enfiado em um casamento, sabe que o desejo seu é comprar o carro, da mulher é comprar a casa, vocês nunca vão comprar nem o carro e nem a casa. Mas se juntarem e decidirem, esse ano nós vamos comprar o carro, o ano que vem a casa, vocês vão conseguir o carro e a casa. Sabe qual é o problema? É que a gente só quer investir naquilo que é o interesse. Mas eu pensei primeiro, eu, e você só pensa em você. Não, querido, não para com isso. Eu disse no início, sabe, você já conseguiu Jesus, já entendeu o projeto de salvação, já entendeu o propósito de Deus, e você está ali, papai, o colo do Pai, é tudo do Pai, e você esquece que tem muita gente ao seu redor precisando de uma palavra, precisando de uma voz, precisando de uma mão que possa ajudar, de um ombro para que ele possa chorar. Você esquece que ao seu lado tem alguém precisando do Deus que você conheceu, do Jesus que te alcançou. Queridos, eu quero te convidar para viver a unidade e a mesma linguagem. Você vai longe, você vai prosperar. Ninguém, olha o que Deus diz, vejo que esse povo é um e falam a mesma língua. Isso é só o começo. Ninguém poderá detê-los. Sabe, Satanás, às vezes, tem frustrado o propósito, o projeto, o inimigo tem frustrado, tem feito você viver as frustrações, é pelo simples fato de não haver unidade e uniformização na fala, a mesma língua. Comece a falar a mesma linguagem na sua casa. Estabeleça um norte, um rumo, um princípio. Convide hoje a sua família. Olha, vamos trabalhar dentro disso aqui? Vamos moldar a nossa casa? Convide o seu grupo familiar. Vamos trabalhar aqui, é nesse rumo. Convide o seu ministério, a sua comunidade. Convide
a sua equipe e diga, vamos estabelecer aqui, é isso aqui, esse é o norte, esse é o rumo, você vai ver o quanto vai mudar. Isso vai fazer a diferença e você vai longe. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus o Cristo e Senhor das nossas vidas. Eu oro agora, Senhor, por estes que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando, a Deus, através da transmissão deste culto. Venha sobre nós a tua forte mão, a tua unção, a tua graça. Nós queremos viver a unidade, Senhor, do teu Espírito. Nós não queremos nos afastar, ó Deus, do propósito do Senhor. Nós queremos, ó Deus, edificar de forma sólida, coesa, o reino de Deus dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, sobre esta vida, sobre este lar, sobre esta casa, desça da tua unção, desça da tua graça, de modo, a Deus, que o teu nome seja glorificado no crescimento deste homem e desta mulher, desta família, desta equipe, deste negócio, deste ministério, para a glória do Senhor Jesus. Eu oro em nome de Jesus o Cristo e Senhor das nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Queridos, Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Encerrando este culto, eu quero convidar você para nós ofertarmos ao Senhor. Nós vamos servir a Deus com alegria, sabe? Louvando a Deus pelo o benefício que Ele nos tem feito. Agradecendo a Deus por Ele estar provendo na nossa vida. Você de casa, você pode ofertar de várias formas. Você pode entrar em contato através do número que aparece aí, ou até mesmo em uma mensagem de WhatsApp, agendar um horário para que você possa receber a oração da fé e também trazer os seus dízimos e ou as suas ofertas. Mas caso você queira fazer através de um Pix, você vai poder fazer agora, utilizando esse mesmo número como chave para o seu Pix. Você pode fazer agora através da chave 65996313786 e você pode estar enviando a sua oferta, os seus dízimos, tá? E você pode estar servindo a Deus agora com a sua oferta ou seus dízimos. Faça isso agora, eu tenho certeza que Deus tem provido na sua vida. Portanto, sejamos gratos a Deus pelo que Ele tem provido, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu quero orar agora pelas suas rendas, pelas suas finanças. Pai, em nome de Jesus, eu clamo agora, Senhor, pela vida desta pessoa. Eu quero, a Deus, consagrar os dízimos que são do Senhor, que eles trazem no teu altar agora. Ó Deus, aqueles que estão transferindo, que estão fazendo o Pix, ó Deus, em nome de Jesus, este que está separando a oferta para vir ao templo em outra ocasião, ó Deus, agendado, para que seja recebido aqui. Ó Deus, eu oro por todas estas pessoas. Continue provendo, ó Deus, continue abrindo, ó Deus, as comportas dos céus sobre o celeiro desta pessoa. Prospere a vida de cada um deles. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus o Cristo e Senhor das nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que tudo que você colocar a mão para fazer, tenha de Deus prosperidade. Que aonde você chegar, chegue ali a bênção de Deus. E que o Espírito Santo seja o seu melhor amigo. Que Deus continue sendo o seu provedor. Que as bênçãos de Deus não falte sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Graça e paz, da parte do eterno Deus, seja sobre ti e sobre a tua casa, multiplicados. E o povo de Deus diz, amém. Deus abençoe, vão na paz do Senhor. Tenham todos uma noite de descanso, com sono reparador. Que Deus te abençoe e te guarde.